Bom dia, mãe. Tá me ouvindo bem? Responde aí se você tá me ouvindo bem. Antes da gente começar. Vou compartilhar aqui no aviãozinho. Esperar mais um pouquinho para ver se alguém entra para eu começar. Diziam que mulher deve ter vergonha de ousar, de saber viver muito bem. Me ajuda aí a compartilhar no aviãozinho a live pra gente começar. Bem, eu vou começar a gravar, tá bom? A falar do conteúdo, porque como a gente sabe, né? As pessoas às vezes não entram na live, mas elas olham depois lá no IGTV e elas conseguem olhar o conteúdo. Então, falando especificamente aí para você que tá entrando agora, bom dia, muito bom dia aí nessa quinta-feira na live Criando Legendas que Vendem. Bom dia, seja bem-vindo, me ajude a compartilhar a live no aviãozinho de baixo, eu já ia começar mesmo o conteúdo para deixar gravado aí no IGTV, ok? Vamos começar aqui falando sobre legenda, né? O que seria uma legenda? Porque às vezes você ouve falar de legenda e às vezes você ouve falar de copy, mas Simone, é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa, é só um termo que muda. A legenda, tem muita gente que confunde, né? A legenda é aquele texto que eu coloco dentro da imagem. Não, aquilo ali compõe a sua imagem, compõe a sua arte. A legenda ou a famosa copy é aquele textinho ou texto grande, da forma como você fizer, que vem embaixo ali, você faz o post do seu conteúdo e você coloca a copy ou a legenda, como assim você desejar falar, ok? Para que serve? Por que eu devo me preocupar com a legenda? Porque a legenda, na verdade, ela vai ser um instrumento para você se conectar com a sua audiência. Não é só simplesmente um post, uma imagem relevante, né? Uma imagem de valor. Não, aquele texto ali, ele vai fazer total diferença na hora que a sua audiência, que o seu avatar olhar ali para o seu conteúdo. Nada vai adiantar a sua arte ser maravilhosa. Me coloca aí se vocês estão me ouvindo, ok? Me sinaliza aí. Nada vai adiantar a sua arte ser maravilhosa se a pessoa começa a ler e, sabe, fica uma coisa totalmente sem sentido ali no que ela tá lendo. Então, a sua legenda é aquilo que sempre você pensa. Que forma que eu devo me conectar com a minha audiência? Como eu devo atrair ali o meu público-alvo, o meu avatar, como você preferir falar? Então, a legenda ou as famosas copies, ela tem esse fundamento, ela tem esse objetivo de você se conectar com a sua audiência, ok? Uma segunda pergunta que muita gente faz, né? Como deve ser o tamanho das legendas? Como deve ser o tamanho das copies?
Bem, se você já ouviu falar um tamanho específico, eu, se eu fosse você, não acreditaria nessa verdade, nessa, entre aspas, verdade, né? Porque na minha visão, na minha humilde visão, o que serve para você não serve para mim, né? Óbvio que em alguns momentos, em outras coisas, o padrão ele vale, mas nesse caso eu não acho que ele vale. Em primeiro, você deve conhecer muito bem o seu público-alvo para saber o que você vai falar com ele. E não existe muito tamanho da legenda. Pesquise, faça testes aí com o seu público-alvo. Entenda como ele se comporta na internet. Óbvio, gente, que eu não estou aqui falando que você vai fazer uma legenda que ocupe todo o espaço aí do espaço que tem para escrever. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que é de engenharia. No caso dele, a gente coloca bastante conteúdo. Por quê? Porque eu faço matérias relevantes, né? Matérias de blog. E ali eu preciso falar bastante coisa. É um outro objetivo de legenda. Eu tô levando o público-alvo, eu tô levando o avatar desse cliente a ler uma matéria relevante e ele continuar lendo no blog. Esse tipo de legenda é uma legenda discursiva, né? Uma legenda de entendimento, é uma legenda de pesquisa, de estudo, é muito diferente. Agora, se você vai fazer uma legenda que você quer direcionar o seu público para um outro lugar, aí ela deve ser clara, objetiva, sucinta, mas a minha resposta para você é: não existe padrão. O que serve para mim pode não servir para você e vice-versa. Vocês entenderam? Coloca aí um joinha aí para eu sentir que vocês entenderam, tá? Como aquilo que eu falei, faça testes, pesquise muito sobre o seu público-alvo para entender, né? Se ele é o tipo do cara que de repente chega na internet tipo rápido, ele não tem paciência muito de ficar lendo. O seu negócio, por exemplo, existe a possibilidade de você, assim como eu dei esse exemplo de engenharia desse cliente, você teria a possibilidade de colocar um texto discursivo, uma matéria. Se você, em algum determinado momento do seu conteúdo de valor, você for colocar uma matéria, aí vale ser um pouco mais extenso, mas não existe resposta inteira, somente uma, ok? Então vamos lá. Agora eu vou dar 10 dicas para que você faça uma legenda aí, alguns pontos que eu acho que é bem importante para você entender na hora de você estar fazendo uma legenda, tá bom? O primeiro ponto é aquilo que eu falei lá em cima: conheça muito o seu público. Qual é a dor do seu público, né? Quais as suas necessidades, o que ele entende como dor, qual é aquilo que ele precisa resolver para ontem, qual é o remédio que você soluciona do seu público. É isso que você precisa pensar quando você for colocar a legenda. A dor dele, ela precisa estar ali na sua legenda, tá? Quais os sonhos dessa pessoa? Porque às vezes você vai trazer um conteúdo de valor que é o maior sonho dele, né? Vou dar um exemplo aqui do meu caso. Qual é o que eu imagino ser o maior sonho, né, de quem tem um negócio? É fazer dar certo, né? É fazer acontecer. De repente abrir mão de um emprego e dar certo, abrir um negócio onde ele vai amar, então eu falo muito desse sonho. Vocês já perceberam que nos meus vídeos eu falo muito de você trabalhar exercendo aquilo que Deus te chamou, exercendo aquilo que você ama fazer, o seu propósito. Eu falo muito disso. Então eu linko o sonho da pessoa. Quando você coloca na legenda o sonho, ela se vê ali, né? Então você tem que falar do sonho, não misturar. Você tem que ver qual o objetivo da sua legenda e do seu conteúdo. Você tem que falar da dor, você tem que falar daquilo que interessa a ele. Sempre lembre, não é sobre você, é sobre a pessoa, não é sobre o seu negócio, é sobre a dor do outro, ok? Se tiver alguma dúvida aí, coloca aí pra mim, tá bom? E um outro ponto que eu ia falar com você é: desperte a emoção. Não sei se vocês já viram algumas legendas onde você começa a ler e aí você vai viajando naquele texto, você se vê naquilo, né?
As legendas que despertam emoção, quem faz muito isso é uma empresa multinacional, uma empresa grande. A Coca-Cola, o que ela faz quando ela cria uma legenda? Quando ela fala, coloca algum texto lá na internet, né? Ela vê se você concorda comigo, vê se isso faz sentido para você quando você pensa na Coca-Cola. Momentos em família. Esse é o sentimento, essa é a emoção que te dá quando você vê uma imagem de uma Coca-Cola, quando você lê alguma coisa sobre a Coca-Cola. Com certeza eles colocam lá no final de semana, na sua família, eles linkam muito momentos em família. Então, nos seus textos você precisa pensar qual é a emoção, o que o seu negócio desperta, né? Precisa existir um tipo de sentimento, precisa existir algo que conecta, né, que encaixa aí com o seu público na hora que ele vai ler. Um outro exemplo aí, a Red Bull, né? O que eles linkam a Red Bull? Os esportes radicais, não é isso? Quem toma Red Bull fica com energia, nananã, aquela coisa toda. Eles linkam muito a emoção à Red Bull. Então, conforme eu tô falando aqui, pensa no seu negócio. O que o seu negócio despertaria aí na mente do seu público, ok? Você vai falar assim, mas o meu negócio é muito pequeno. Mas eu tô falando para você que tem negócio pequeno mesmo, isso não muda. Isso sim é um padrão. Todo negócio desperta algo pro avatar. Todo negócio desperta algo para quem tá lendo. Independente de ser grande, independente de ser pequeno. O mau costume aí dos pequenos negócios é imaginar que os negócios grandes, como a Coca-Cola, nasceu grande e na verdade ele nasceu pequeno, você concorda comigo? Ele só é grande porque ele usou aquela famosa frase que a gente conhece muito bem, né? Ele foi fiel um pouco. Ele foi desenvolvendo como se fosse grande mesmo sendo pequeno. Então, se o seu negócio é pequeno hoje, ele é pequeno hoje, mas ele vai se tornar grande. Então, faça as legendas que vendem, aí faça a especificação daquilo que você tem para oferecer, independente do seu tamanho, ok? Vamos falar aí sobre o Google. Quando você pensa no Google, quando você quer procurar alguma coisa, você não quer ter trabalho, sim ou não? Eu estou procurando aí um produto na internet, eu vou lá no Google. Eu não quero procurar, não quero ter trabalho, eu quero praticidade. Então o Google, ele exerce esse gatilho aí da praticidade. Eu falei em gatilho, mas sexta-feira a gente vai trazer uma live falando sobre usando gatilhos para prender a atenção do seu público-alvo. Acho que esse é um conteúdo muito importante para quem tem negócio. Vai ser uma live às 18 horas. Não fique de fora aí dessa live, ok? Então, as sensações e as emoções, os sentimentos são ótimos para despertar na hora que você está fazendo uma legenda, ok? Então, sempre que você pensar na legenda, sempre que você pensar nas suas copies, nas famosas copies, faz essa pergunta, vê qual é a sua resposta. O que o meu negócio desperta na mente do meu público-alvo? E é isso que você tem que colocar na legenda, tá bom? Aí, dica número 3 para falar para você. Saiba usar as palavras certas. Saiba usar a comunicação certa. Um exemplo para te falar. Eu tenho, aí o meu público é de mulheres grávidas, né? Exemplo, eu trabalho com kits para mulheres grávidas. Eu preciso usar as palavras certas para ela. Eu não vou usar uma comunicação falando para adolescente, que não vai funcionar. Para mulheres grávidas, você tem que usar argumentos, você tem que falar para ela, né? Qual é a dor dessa mulher grávida? O que ela precisa? Quais são as dúvidas dela? Quais são os anseios? Quais são os sonhos? Fale aí para ela, não fale para uma pessoa que não tem filho ou que uma pessoa, uma adolescente. Vocês estão entendendo, gente? Dá um joinha aí para eu ver que vocês estão entendendo. Então, uma outra dica aí para você, defina o objetivo dessa legenda. Às vezes eu lanço conteúdo que eu quero de fato vender com aquilo, mas aquilo é indireto. Qual é o objetivo final dessa legenda, dessa postagem? Você quer levar a pessoa
para um outro lugar, para ela comprar em outro lugar. Não, eu quero entregar um conteúdo de valor em relação a um blog que eu tenho. Qual é o objetivo? Quando você começa a digitar, você não pode se perder no objetivo. Você tem que começar a digitar o seu texto, a sua legenda, pensando no final. Porque às vezes, gente, a gente acaba se perdendo. Eu comecei digitando uma legenda pensando que eu quero, pensando aí na Karina ou na Júlia, né? Não sei qual das duas está aqui. Elas querem vender o quê? A comida, a quentinha, mas elas trazem algum tipo de conteúdo. Elas trazem os benefícios, né, os pontos positivos e os negativos do sal, por exemplo, do açúcar. Elas começam, mas no final elas querem vender a quentinha. Você não pode simplesmente criar um texto falando sobre o sal e aí no final, eu tô dando um exemplo caso elas queiram vender nesse post, tá? Porque nem sempre elas vão querer vender no post. Eu tô trazendo esse exemplo. E aí no final elas não falam da quentinha, elas se perderam no meio do caminho. Você entendeu? Então pensa sempre, eu vou começar a digitar com um objetivo. Eu quero vender o meu produto ou não, eu quero vender uma isca digital, eu quero levar a pessoa para ler o meu e-book, eu quero levar a pessoa para conhecer, para ir no meu evento. Vocês entendem? Então sempre pensa no objetivo desse conteúdo, para você não se perder, tá? Aí aqui eu vou falar sobre parágrafos curtos e organizados. Porque como eu falei que não existe um tamanho, porém, independente do tamanho, se ele é curto, se ele é longo, isso precisa ser organizado. Sabe quando você lê um texto que você se confunde, um texto longo e é um texto cansativo? Por quê? Não tem parágrafo, não tem ali algumas imagens, você não organiza o texto. Então, sempre que você fizer uma legenda, pense sempre que faz total diferença a forma como você coloca, né? Tem coisas na nossa vida que às vezes não importa a forma, mas isso importa a forma sim. Eu posso dizer a mesma coisa uma pessoa que vai colocar um texto corrido, totalmente confuso, né? Sem ponto, sem vírgula, sem as setinhas. Depois vocês olham lá no meu feed que eu coloco muitas setinhas, eu coloco muito o focozinho, muito a mãozinha, porque isso traz clareza, isso traz assim, agora eu vou ler um ponto, agora eu vou começar a ler um outro parágrafo. Então, sempre que você fizer uma legenda, pense nessas questões de organizar. Ele pode ser longo, mas ele precisa ser organizado. E também não adianta um texto curto, porque eu já vi vários textos curtinhos de um parágrafo só, e ele ser totalmente vazio, frio. Sabe quando você lê um negócio e o negócio está totalmente corrido ali, não tem clareza, não tem objetividade. Então pense sempre em organizar o seu texto na sua legenda, ok? Qualquer dúvida, gente, coloca aí para mim, tá bom? Um outro ponto aqui que eu vou falar sobre legenda, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. A famosa chamada para ação. Quem já ouviu falar aí da chamada para ação, né? Até no Arena a gente está falando sobre chamada para ação, porque isso é um ponto do marketing digital que está muito em alta. O que é chamada para ação? Nada mais é do que isso que eu acabei de falar. Chamada para ação. O seu público-alvo, ele precisa entender qual é o direcionamento daquilo ali. Você criou um post com um objetivo, como eu falei lá em cima. Tá, o seu objetivo ele só vai ser concluído quando no final você direcionar o seu avatar. Você encaminhar ele para algum lugar. Ele precisa ser orientado, ele não é adivinha. Ele vai olhar lá o texto. Se você não disser para ele onde que ele precisa ir, o que ele precisa fazer depois daquele post, aí você vai falar assim para mim: mas eu faço isso e ninguém faz o meu comando, ninguém responde. Isso aí até nas grandes empresas, tá? Não é sempre que as pessoas obedecem, e aí por isso que eu volto lá do início. O Instagram, ele tá cada dia mais exigente em relação ao conteúdo de valor. Mas nem sempre, não é sempre que a pessoa não responder aquilo que você está pedindo, que o seu conteúdo não é de valor. Seu conteúdo pode ser de valor sim, mas a pessoa não fazer aquilo.
Então, você precisa sempre certificar, eliminar a questão do conteúdo de valor. E se a pessoa não responder, isso é um processo. Eu sempre falo, seja fiel nos processos em todas as áreas das nossas vidas, né? Como eu sempre falo, como eu sempre tenho dito, o feito constante é melhor do que o perfeito uma só vez. Aí, sabe qual é a nossa tendência humana, natural? Eu faço sempre isso, ninguém me responde. Isso acontece comigo também, gente. Isso acontece com todo mundo. Não é sempre que a pessoa responde. Vou te dar um exemplo clássico. Às vezes, né, a gente faz um stories, a gente lança aí um conteúdo nos stories. Aí a gente coloca a caixinha para fazer pergunta. Em vez da pessoa fazer a pergunta na caixinha, porque faz toda a diferença. Vocês sabem, quem cria conteúdo sabe que a caixinha faz toda a diferença. Porque a caixinha você pode compartilhar ali aquela resposta, você pode criar um áudio, todo mundo sabe. E aquela resposta, ela motiva outras pessoas a fazerem perguntas. Então a caixinha é muito importante. Em vez da pessoa fazer a pergunta na caixinha, ela vai lá no seu direct e faz. Canso de responder pergunta no direct e falando, eu tô respondendo, mas você se importa de responder lá na caixinha? Porque isso é importante e tal. Então, assim, olha o exemplo aí. A pessoa, ela, às vezes, não tem o hábito, ela também esquece, acha até, de repente, o seu conteúdo de valor legal, mas esquece. Então, mas independente da pessoa receber uma orientação e não fazer, a chamada para ação é muito importante. Simone, me cita exemplos de chamada para ação. O que você quer que a pessoa faça com o seu post? Você quer que ela compre o seu produto? Você quer que ela marque alguém? Você quer que ela curta? Você quer que ela clique no link que está na bio? Você quer que ela conheça a sua tabela de valores? Você quer que ela vai lá, participe do evento que você está criando? O que você quer? Voltando lá para cima, qual é o objetivo? Você não pode se perder no objetivo. Nada adianta você criar um conteúdo de valor, uma legenda que tende a vender, uma legenda criativa, você pensar em todo o contexto. Se no final você se perdeu no meio do caminho e não direcionou a pessoa o que ela tem que fazer. Então, alguns exemplos que eu dei aqui: curtir, compartilhar, marcar, te mandar mensagem no direct. Às vezes esse pode ser um objetivo, né? Estou te aguardando no direct. E como eu devo fazer isso? Normal, fazendo. Óbvio que, né, pensa a formazinha que você vai colocar, você tem que pensar muito no seu público, se é um público radical ou não, como é a forma que você deve fazer, mas se é para marcar, é marcar. Marque 3 amigos para ler esse conteúdo, encaminhe, compartilhe, algo desse tipo, usando as palavras mesmo claras e objetivas, não faça rodeios, né? Às vezes você, num momento ali no meio, você pode dar uma rodeada, você pode usar a forma que você vai falar, porém no final é chamada para ação. Qual é a ação que você quer que o seu público-alvo, que o seu futuro cliente faça depois que leia aquilo? É isso que precisa ficar claro para ele. Ele não pode terminar o texto sem essa chamada para ação. Simone, todo texto precisa ter chamada para ação? A maioria sim, tá? Às vezes eu faço texto sem chamada para ação? Sim, mas é a minoria. Às vezes é uma reflexão, às vezes é uma frase, né, que você quer que a pessoa vá pensar. Mas se eu não coloco chamada para ação, aí eu vou para o outro tópico, eu sempre faço uma pergunta no final. Às vezes pode ter uma pergunta e uma chamada para ação. Às vezes pode ter um dos dois. Mas a maioria das vezes eu uso pergunta e chamada para ação. As perguntas, elas interagem, as perguntas, elas envolvem as pessoas. As perguntas, elas fazem as pessoas refletirem naquilo que elas leram lá em cima. Então, o que você quer que a pessoa reflita? Eu sempre termino o meu conteúdo perguntando alguma coisa. Você entendeu? Você se imagina, né? Qual é a sua dor? Qual é o seu sonho? Eu tô aqui, né, jogando para vocês. Mas sempre façam perguntas no final. As perguntas, elas criam conexão e criam engajamento. Porque quando você faz uma pergunta, pensando lá no inverso, né? Quando você não faz pergunta, ele leu o seu conteúdo, não teve chamada para ação, não teve pergunta, acabou.
Ele pode até pensar no seu conteúdo, mas não deu continuidade. Quando você faz pergunta, ele reflete. Quando você faz pergunta, ele começa a pensar naquilo. Ainda mais quando essa pergunta é para responder mesmo, porque às vezes é uma pergunta de reflexão, você não precisa responder. Agora, quando é uma pergunta que você precisa responder, ou tipo, isso faz sentido para você? Quem aqui já me viu falando isso trocentas vezes, né? Você começa, pô, realmente isso faz sentido para mim. Realmente eu vivo isso. Realmente. Poxa, o fulano precisa ouvir isso. Ele começa a pensar. Óbvio, gente, que o nosso dia a dia é muito corrido. Às vezes ele nem reflete. Mas é uma tentativa muito assertiva aí para você criar uma conexão aí com o seu público, ok? Você está entendendo? Dá um joinha aí para mim, tá bom? Então, faça perguntas no final, tá? Faça a chamada para ação. A pergunta mais a chamada para ação une, engaja, conecta aí com o seu público, ok? Tudo aquilo isso que eu tô falando, gente, não é uma receita de bolo, não é mágica, né? Não é, assim, se eu fizer isso, eu vou vender. Você está muito propensa, né? Porque o conteúdo da live é criando legendas que vendem. Mas eu não tô aqui prometendo que vai vender. Eu tô te ensinando algo para você melhorar as suas legendas. Você fazendo isso, você tende a melhorar os seus conteúdos, tá? Então não esqueçam nada disso que eu falei, porque eu acredito aí que você vai melhorar aí os seus textos, tá? Aí 2 coisas pra gente encerrar. Use hashtag. Todas as minhas legendas, todas as minhas copies precisam de usar hashtags? Bem, eu uso. Eu te aconselho a usar também. E o tamanho? Sempre fica naquela. Nem o tamanho, é a quantidade. O que eu tenho para te dizer é, pesquise. Você vai precisar ter esse trabalho de pesquisar quais são as hashtags relevantes para o seu negócio. Eu vejo muita gente colocar assim, top 10, sei lá, uma palavra que não conecta com o seu negócio, sabe? Ela pode ser relevante para você. Você viveu uma história que usou o top 10, estou dando aqui exemplo, tá? Mas o seu público-alvo ele não vai entender. Você precisa colocar palavras que sejam claras, objetivas. E aí existem vários sites, eu já falei em algumas lives sobre esses sites. Se você quiser saber, me pergunta. Eu vou colocar a caixinha e você me pergunta nessa caixinha. E aí eu posso te falar site que você pode pesquisar as hashtags relevantes para o seu negócio. Ela precisa ser relevante, né? Ontem eu fiz um stories e aí naquela imagenzinha eu coloquei, isso é muito importante, tá? Isso não é balela, isso não é bobeira, isso é muito importante. Eu uso às vezes em alguns stories meu. Eu coloquei aquela hashtagzinha e você coloca a hashtag. Eu tive visualizações com a hashtag que eu coloquei lá de negócios online. O Instagram, ele te dá acesso às visualizações que você teve, que foi dos seus seguidores ou que foi 10 hashtags que você colocou. Então, assim, para você ganhar seguidores, visualizações de pessoas que você nem conhece, porque você colocou hashtag, eu acho relevante, né? Eu acho que vale a pena. Mas dá trabalho. Vai dar trabalho. Mas todas as histórias que geralmente eu faço me dá trabalho. Eu não boto um vídeo sem botar um textozinho, né? Eu aqui não tô falando de stories, tá? Mas eu tô dando uma palhinha aí pra vocês. Você vai fazer um vídeo nos stories. Você precisa ter um trabalho, né? De colocar ali as legendas, porque geralmente as pessoas, elas às vezes não pode ouvir, às vezes está no ônibus, às vezes está num local que tem barulho, elas não vão ouvir. Então, coloque sempre a frase principal ali que você está falando. Ali, trabalho? Mas funciona muito mais do que você jogar o teu stories ali e não colocar nada. Então, falando aqui de legenda que eu tô falando de hashtag, pesquise, tenha trabalho de pesquisar. Eu sempre faço as pesquisas e eu copio e colo no meu bloco de notas, no meu celular, tô te dando uma dica aí. Você copia e cola os grupos de hashtags principais aí do seu negócio. Porque às vezes você vai criar um conteúdo que vai necessitar um grupo de hashtag que não tem nada a ver se colocar o outro. Exemplo, eu tô falando eu tô trazendo aí um conteúdo aí para vocês de Instagram, né? Tô dando um exemplo.
Nessa hashtag, eu acho que tem que ter conteúdo para Instagram, né? Já um outro que eu vou falar de um outro assunto, não necessariamente precisa eu colocar essa hashtag. Então, eu tenho grupos aí, eu tenho um bloco de notas onde eu tenho 4 grupos de hashtag. E a quantidade, Simone? Mais uma vez, depende. Mas eu não colocaria... Eu, Simone, não gosto de colocar mais de 10, tá bom? Eu não gosto de colocar mais de 10 porque eu acho cansativo. Dificilmente você vai criar uma conexão aí com o seu público. Eu acho que no máximo 10 tá bom. E tem posts que eu coloco 3, 5, depende. Então a resposta é depende, ok? Então vamos lá. E o último que eu vou falar antes de eu dar o exemplo aqui da minha copy, né? De um exemplo de copy, para vocês entenderem todas essas questões que eu falei, é os emojis, né? Os emojis são essenciais aí quando eu falei lá da organização da sua copy, organização da sua legenda. Eles trazem uma leveza, né? Quando você pula o parágrafo, coloca um rostinho. Eu sempre tenho colocado um foguetinho, né, que sobe para dar... O que eu tô querendo dizer? Você vai crescer, vamos evoluir. Então, no seu negócio, procura lá uns emojis que tem a ver. Negócio de comida, coloca sempre o pratinho, mas não seja óbvio, né? Às vezes fica muito óbvio. Tenta criar uma conexão com o seu público nesse exemplo das imagenzinhas. Tem um trabalho de pesquisar lá e aí você salva sempre aquela imagem para você colocar sempre aquela imagem, né? Ou eu coloco algo que tem a ver comigo, a lâmpadazinha, porque a minha logo tem a lâmpada, e o foguetinho, porque você vai decolar, você vai subir, você vai crescer. Então, pensa em qual emoji tem a ver com o seu negócio, tá? Gente que trabalha com roupa, sapato, coloca o sapato, coloca a roupinha, coloca as comprazinhas, coloca aí, se você tá trazendo a sensação para mulher de autoestima, de beleza. Ah, Simone, mas não tem nada a ver eu colocar um batom, um espelho, por que não? Você vende roupa ou você vende autoestima? É isso que você precisa entender. Eu sempre tenho falado, você vende o seu produto ou você traz um remédio para a dor do outro? Pensa sempre isso, tá? Você tem que vender o remédio. Qual é o remédio? Quando ele compra uma roupa, quando ele compra um sapato, o que essa mulher quer, como que ela quer se sentir? É isso que você precisa vender, porque é isso que vai conectar aí com o seu público. Não necessariamente é o produto. Óbvio que tem conteúdos que você vai trazer um conteúdo do seu produto, promoção, preço, sei lá, você vai trazer a qualidade, a característica do produto, mas nem sempre, tá? A maioria das vezes você tem que se conectar com a dor. Simone, tem exemplos que eu vi que a hashtag, ou seja, a palavra tinha a ver com o conteúdo, mas o conteúdo dessa hashtag não havia conexão alguma com o conteúdo. Então, pois é isso que eu tô falando. Eu preciso analisar esse conteúdo aí, né, do que você viu. Eu não acho que isso funciona. Porque fica muito... É exatamente esse exemplo. Provavelmente essa hashtag tem a ver com algo na mente da pessoa, que às vezes tem relevância sim, mas tem relevância para o seu público? É isso que você precisa. Se não tem relevância para o seu público, horas, para que tá ali? Ou você não quer entregar para o seu público. Você quer entregar na sua história, lá no seu mundinho, eu vi um negócio que fez sentido para mim. Aí você bota no seu perfil pessoal, se é que você tem essa divisão, tá? Como eu falei aqui, eu tenho a divisão, porque eu já expliquei, né, que seria muito complicado para mim eu postar o meu conteúdo de negócios no meu outro perfil, que também eu preciso postar outros tipos de conteúdo que vocês sabem. Então, assim, seria bem complicado, difícil para mim. Então, respondendo essa história da hashtag, eu não sou adepta a isso não, tá? Eu não vou falar qual é o objetivo da pessoa que fez isso, mas eu acho que se eu tô criando conteúdo é pro meu público. Se eu tô criando conteúdo é para entregar pro meu público, tem que ter a ver com ele, tem que ter a ver com a dor dele, tá? Eu comecei a dar live com vários temas bíblicos, eu sempre coloco temas. Isso, Ellen, é muito importante. O temas aqui a gente está falando das copies, das legendas, né? Que não necessariamente tem a ver com o tema, mas os temas
posso até fazer uma live falando sobre tema, é muito importante mesmo. Era assim mesmo, não fazia sentido, talvez na mente dele mesmo. Aí, ó. Às vezes faz sentido, gente, é pra pessoa, mas você tá falando de você, você tá falando do outro. Sim, vocês entendem? Sempre eu tenho que falar do outro, não de mim. Eu vi um vídeo um dia desse que a pessoa falou assim, quando você fazer vídeos, né, fale do outro. Às vezes eu faço vídeo, aí eu viajo, passo batom. Cara, eu acho que isso vale muito pra quem é famosinha, né, pra quem já chegou a um patamar e aí a pessoa tem fãs. Eu acho que é uma outra situação. Agora, se você tá criando conteúdo de valor, eu acho que você tem que falar do outro. É do outro que você tem que falar, é da dor do outro. Porque por mais que por exemplo, os bastidores, eu tô aqui, existe, né, o conteúdo de bastidores. Postei aqui o meu escritório, como é que ficou. Porque o que eu tô querendo dizer com os bastidores? Processos. Eu tô mostrando que existe processos, evolução, existe um objetivo por trás do bastidor. Não é simplesmente eu postar aqui essa caneca aqui, olha que caneca linda. Tá, e a caneca é linda. Qual o conteúdo de valor dessa caneca? O que eu tô mostrando com isso? Sabe? Então, assim, tudo aquilo que a gente posta precisa existir um objetivo por trás disso, porque senão não faz sentido nenhum. Vocês podem ter certeza, tudo que eu posto nos stories existe um objetivo por trás. E aí, por isso que os textos, as legendas, aquilo que você digita é essencial, porque às vezes eu posso postar um café. Cansei de acordar e postar um café. Tem um objetivo naquilo. Você tenha certeza absoluta que tem um objetivo. Por mais que às vezes eu coloque uma frase que eu não consigo expressar, mas ele precisa ter, quem olha precisa ter um entendimento daquilo. Pô, eu postei um café, o que eu tô postando? Cara, eu já comecei a trabalhar, já comecei a evoluir os meus clientes, eu já tô nativa, tô cuidando dos meus clientes. Vocês entenderam? Eu dei aqui um exemplo meio aleatório, pode não fazer sentido pra você, mas só pra você entender que precisa ter um objetivo pra tudo aquilo que você posta, tá? Põe sim a caixinha pra nos ajudar com as hashtags. Ah, tá, beleza. Aí você faz a pergunta que eu coloco lá, tá? Então é isso, queridos emojis. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá na caixinha, tá? Que eu acho que vai ser melhor para que as pessoas olhem. E eu vou dar agora para vocês um exemplo de copy, um exemplo de texto, para que vocês entendam isso que eu falei. Vocês viram lá no meu post sobre a jornada do crescimento, né? Eu falei muito sobre a jornada do crescimento, que eu ia trazer lives de negócios para fazer o seu negócio crescer, não é isso? Vocês viram esse post? Como eu comecei esse conteúdo? Olha só. Olá, empreendedores! É a forma como eu me conecto com o público. A forma que eu me conecto com o meu avatar, com o meu público-alvo é assim. Por quê? Eu preciso fazer a pessoa, mesmo que tá pensando em criar um negócio, eu preciso fazer ela se sentir empreendedor. Porque ela já é empreendedor, né? Empreendedora. Olá, empreendedores! Então, como você vai chamar o seu público? Às vezes, você não consegue fazer essa conexão, mas às vezes sim. Eu tô só te fazendo refletir, tá? Olá, empreendedores! Eu preciso fazer isso por vocês. Olha a conexão. Eu disse que eu precisava ajudar você. Então, já cria uma curiosidade. Caraca, o que ela fez por mim? O que ela vai fazer por mim? Tá? Pensa que todo texto tem um objetivo por trás, tá? Esse mês de setembro você vai ter a oportunidade de crescer. Olha o gatilho aí, da oportunidade. Caraca, eu não posso perder essa oportunidade. Meu Deus, preciso crescer, eu preciso fazer meu negócio crescer. O seu negócio ainda mais com conteúdo online gratuito, tipo, tô criando todas as barreiras, não é pago, é gratuito e online. Aqui no meu perfil, disse onde eu fui clara, objetiva, de uma jornada de crescimento. Aí eu coloquei como? Coloquei o foguetinho, porque eu estou te dizendo, entre linhas, que você vai crescer, que você vai decolar, tá? Como será isso? Fui clara, eu vou te explicar aqui como é que vai ser. Serão 12 lives do dia 4 ao dia 30/9, segunda, meio-dia e 5, que é a live mentoria.
quarta, 8 horas da manhã e sexta, 18 horas. Aí eu coloquei 2 setinhas para explicar em tópicos, olha a questão da organização lá em cima. Caso ainda não esteja no canal do Telegram, onde você pode receber conteúdo gratuito sobre o conteúdo das lives, vai no link da bio. O que é isso, gente? É uma chamada para ação. O meu conteúdo, no final, eu tive o objetivo de encaminhar as pessoas para o Telegram. Por quê? O canal do Telegram é para quem quer crescer. O canal do Telegram é para você receber conteúdo gratuito, você não fala nada, você só recebe, tá? Então, esse é a chamada para ação. Outra chamada para ação. Se curtiu essa novidade, marque pelo menos 3 empreendedores que, assim como você, precisam crescer. Então, eu trouxe um conteúdo claro, objetivo, usei aí 2 tipos de gatilho, fiz chamada para ação e fiz a pessoa se conectar com essa possibilidade de crescimento, tá? E eu coloquei as hashtags, ó. SMKT Soluções em Marketing é muito importante, além daquelas pesquisas e tal que você vai fazer, você ter a sua hashtag. Qual é a sua hashtag do seu negócio? É o nome do seu negócio? É algo que você fala? O que geralmente eu falo muito aqui? O feito constante é melhor que o perfeito uma só vez. Caraca, mas é enorme, é enorme. Às vezes eu posto ela enorme assim mesmo. Pode demorar para criar conexão? Pode, e vai demorar, porque é uma hashtag grande. Mas eu acho que eu preciso colocar essa hashtag que eu falo sempre nas lives. O que você geralmente fala sempre? Tem sentido com o público? O feito constante é melhor do que o perfeito uma só vez. Faz sentido para você? Tenho certeza que faz, né? Porque se você fizer isso, se você começar e não parar mais, se você for constante nos processos, você vai crescer. Então, eu tô te dando aqui um exemplo de hashtag que tem a ver com o que eu falo, porém, ela resolve a dor do outro, tá? Dei um exemplo aí para você entender. Aí eu coloquei mentoria online, marketing digital, Sebrae, estratégias de marketing. Por que Sebrae, Simone? Porque o meu público ele tem a ver com Sebrae. O meu público são MEIs, são microempresários, são no máximo média empresa. E quando eu coloco Sebrae, eu puxo aquelas pessoas que estão nas hashtags Sebrae, tá? Então, as hashtags tem que ter a ver com o público, tem que ter pelo menos alguma hashtag a ver com o seu negócio e nos lugares, por exemplo, Rio de Janeiro. Cara, eu particularmente não coloco ao menos que eu esteja em algum lugar, olha só quando eu coloco o do lugar. Eu tô em algum lugar que eu sei que aquele público ali, eles estão precisando daquilo que eu tô oferecendo. Aí eu coloco, por exemplo, um evento. Eu participo de um evento Sebrae, tô dando um exemplo, tá? Aí eu coloco o nome do local, centro de convenção, nananã. Aí eu coloco. Mas eu particularmente não coloco, muito aberto, não. Rio de Janeiro, Brasil. Posso até colocar Anil, eu tô no Anil, mas é tão vago isso. Eu acho que é muito frio. Eu particularmente acho distante. Porque Anil, tá, eu posso pegar tanta gente do Anil, mas tem a ver com o meu negócio. Então, assim, é para pensar, tá? Você precisa pensar de uma forma mais profunda sobre as hashtags, para você não sair tacando hashtag que não tem nada a ver com o seu negócio, ok? É isso, me responde aí se vocês gostaram do conteúdo, coloca um joinha aí para mim, falando aí novamente sobre as lives da Jornada do Crescimento. Sexta-feira a gente vai trazer a live sobre usando gatilhos mentais para prender a atenção do seu público-alvo. Eu acho que é um conteúdo também bastante interessante para você. Eu não vou falar de copy, nada disso. Eu vou falar sobre, de fato, os gatilhos. O que faz a pessoa, às vezes, destravar e despertar para comprar aí do seu produto ou do seu serviço, tá? Então, vai ser sexta-feira. Segunda-feira, live mentoria, 12h05. Geralmente, eu faço a seleção das pessoas no sábado. Então, sempre eu posto lá nos meus stories, do feed, qual o post do feed que você vai marcar ali o seu perfil para participar da live mentoria comigo na segunda-feira, 12h05, tá?
E eu sempre divulgo aí a aula de planejamento de conteúdo. Se você ainda não assistiu essa aula, tá lá no link na bio. Você clica lá no link na bio, você vai ver. Lá no Linktree, lá no link da bio, quando você clicar, ele vai ficar saltando para você. Essa é a aula de planejamento de conteúdo, tá? E nessa aula você é direcionado direto pro grupo, pro canal do Telegram, ok? Para você receber conteúdo de valor, conteúdo que vai fazer aí você dar um salto no seu negócio, ok? Gostaram aí? Geral conectado. Isso aí. Compartilha aí essa live, ela vai ficar gravada no IGTV. Tem gente que não assiste na live por algum horário, algo específico, mas sempre comenta alguma coisa no IGTV que ela fica sempre salva. Tá bom? Um grande beijo, que vocês tenham aí um dia de ótimos negócios, de portas abertas nos seus negócios. E qualquer dúvida que você tiver, manda lá na caixinha de pergunta, que eu vou ter um enorme prazer aí em te responder. Ou em vídeo, eu dou prioridade em responder em vídeo, porque acho que faz total sentido. Isso serve para você, tá bom? Serve para você, para o seu negócio. Sempre que você responder uma pergunta, tenta responder essa pergunta em vídeo. Você não faz ideia o quanto isso faz diferença. Ontem eu respondi uma pergunta para uma pessoa. Meu Deus, como ela se sentiu especial. Como ela falou assim, meu Deus, nunca ninguém me respondeu. Ela se sente especial. Porque eu falei o nome dela, eu respondi a pergunta dela, né? Algo que ela estava perdida. Então, isso atinge um gatilho de especialidade, né? Você é especial para alguém. E isso faz diferença aí para o seu público-alvo, ok? Um grande beijo, fica com Deus, até amanhã às 18 horas. Tchau, tchau!